Pessoal, questão 4, tá? Eu já fiz a questão aqui, tá? E ela é muito grande, então eu preferi fazer e ir comentando com vocês para não ficar um vídeo muito longo. Então vamos lá. O plano x mais y menos z igual a 1 intercepta o cilindro x² mais y igual a 1 em uma elipse. Usando o multiplicador de Lagrange, encontrar os pontos na elipse que estão mais próximos e mais distantes da origem. Isto é, os pontos que estão mais distantes e mais próximos do 0, 0, 0, tá? Galera, na aula do Enos, ele explicou, quando fala sobre multiplicador de Lagrange, que toda vez que você quer ver distância de uma função para de uma superfície para um ponto, você vai olhar justamente a função distância, tá? E aí você sabe que a função distância, ela é assim, ó, vou fazer de vermelho. D igual a raiz x² mais y² mais z², quando eu estou olhando a distância do ponto x, y, z até a origem. Então, eu vou querer calcular o máximo e o mínimo desta função, tá? Restrita a duas condições. Só que trabalhar com raiz quadrada, é muito ruim. Então, sabiamente, eu olho para a minha função distância, não querendo maximizar ou minimizar a função distância d, e sim a função d² igual a x² mais y² mais z². Por quê? Porque se o meu ponto, um ponto, maximiza a função d, este ponto vai maximizar também d², e vice-versa, tá? Então, primeira sabedoria dessa questão é isso, tá? Então, veja só. Primeiro ponto aqui, a função que nós vamos utilizar é a função distância ao quadrado, tá? E eu vou denotar por f de xy, que é igual a d², como sendo x² mais y² mais z². Aí eu vou ter que restringir a duas superfícies ou duas funções. Ao plano, que eu vou chamar g de xyz igual a x² mais y menos z menos 1, passei 1 para o lado esquerdo, tá? E ao cilindro, que essa função eu vou chamar de h, x² mais y² menos 1, tudo bem? Então, o que nós temos aqui nesse problema, galera? Eu estou com a questão de maximizar ou minimizar uma função restrita a duas condições. Então, vou usar multiplicador de Lagrange restrito a duas condições. E aí, vocês sabem como funciona o multiplicador de Lagrange? Porque o que você faz é o seguinte, né? Você calcula primeiro os gradientes das três funções. Então, vamos calcular aqui, ó. Gradiente de f é 2x, 2y, 2z. Gradiente de g, derivar com relação a x, vai ficar 1. Com relação a y, 1. Com relação a z, menos 1. Gradiente de h, derivado com relação a x, 2x. Com relação a y, 2y. Com relação a z, é 0. Então, eu tenho quem são os gradientes da minha função f, g e h. O que me diz o teorema, o método, perdão, dos multiplicadores de Lagrange? Me diz que, ó, o gradiente de f tem que ser igual a uma constante lambda vezes o gradiente de g, mais uma constante μ vezes o gradiente de h. E aqui, as condições iniciais. Condição do plano, condição do cilindro. E aí, galera, até essa parte é o que você precisa entender da teoria. Daqui para baixo é só conta, tá? Então, vamos lá. O que foi que eu fiz aqui? Gradiente de f é 2x, 2y, 2z. Gradiente de g é 1, 1 menos 1. Quando eu multiplico por lambda, vai ficar lambda, lambda, menos lambda. Gradiente de h, 2x, 2y, 0. Quando eu multiplico por μ, vai ficar 2μx,
2.000y, 0. E aqui coloquei as condições do plano e as condições do cilindro. Mas olha só, concordam comigo que essa linha está assim, 2x, 2y, 2z, igual a lambda mais 2.000x, lambda mais 2.000y, menos lambda, tá? Somei esses dois vetores. E você sabe que um vetor é igual a outro somente se as entradas são iguais. Então, para que esses vetores sejam iguais, o 2x precisa ser igual a isto, o 2y igual a isto e o 2z igual a isto. Concordam? Vou escrever o que eu falei na próxima página. Para que aquilo seja verdade, o 2x precisa ser igual a lambda mais 2.000x, 2y igual a lambda mais 2.000y, 2z igual a menos lambda, e aqui as condições do plano e do cilindro. Aí olha que interessante. Primeiro, o meu lambda ele é igual a menos 2z, né? Passei o menos para o lado esquerdo. E aí o que aconteceu? Ó? Na primeira equação, eu só isolei lambda. Então, lambda é igual a 2x menos 2.000x. Na segunda equação, eu também só isolei lambda. Então, olha só. Primeira equação ok, segunda ok, terceira ok, quarta e quinta são as condições do plano e do cilindro. Aqui eu vou botar o 2x em evidência. Então, lambda é igual a 2x, que é 2x que multiplica 1 menos μ. Embaixo, 2y em evidência. Lambda é igual a 2y que multiplica 1 menos μ. Aí escrevi todas as outras equações. Aí olha que interessante aqui. Você concorda que lambda é igual a 2x que multiplica 1 menos μ. Lambda é igual a 2y, 1 menos μ. Então, como lambda é igual a lambda, eu tenho dessa equação 1, dessa equação 2, que esses carinhas são iguais. Concordam? Deixa eu fazer isso aqui. Então, eu tenho que 2x, que multiplica 1 menos μ, é igual a 2y, que multiplica 1 menos μ. Se o que está dentro do parênteses for diferente de 0, eu posso cortar isso aqui. Tá? Então, se μ é diferente de 1, 1 menos μ é diferente de 0, então eu posso cortar 1 menos μ do lado esquerdo com 1 menos μ do lado direito e concluir que 2x é igual a 2y. Logo, x é igual a y. Aí, vamos olhar então. Já descobri x, já descobri y. São iguais, né? Se eu colocar isso na equação 5, o que é que eu vou ter? Ó? X ao quadrado mais x ao quadrado, né? Porque y é igual a x, é igual a 1. Então, 2x é igual a 1. X quadrado igual a meio. Se eu passar o quadrado para o outro lado, x é igual a mais ou menos raiz de 1 sobre 2. X é igual a mais ou menos raiz de 2 sobre 2. Aí, olha que interessante. Lembre-se que x é igual a y. Concorda? Então, se eu olhar para a equação 4, a equação 4, se eu isolar z, eu tenho z igual a x mais y menos 1. Tá aqui. Como x é igual a y, que é igual a mais ou menos raiz de 2, o que eu tenho? Se x for igual a raiz de 2 sobre 2, eu tenho que z é igual a raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2 menos 1, que implica raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2 dá raiz de 2, menos 1. Agora, se x for igual a menos raiz de 2, o que eu tenho? Z é igual a x mais y menos 1. Z é igual a menos raiz de 2 menos 1. E eu achei todos esses meus dois pontos. Então, ó, quando o x é igual a raiz de 2, y é igual a raiz de 2 e o z é raiz de 2 menos 1. Quando o x é igual a menos raiz de 2,
O meu y é igual a menos raiz de 2, eles são iguais. E o meu z, menos raiz de 2 menos 1. Esses são os únicos pontos? Não. Perceba, galera, que para fazer isso eu botei essa condição de que mi é diferente de 1. O que será que acontece quando o mi é igual a 1? Então é o que eu vou ver agora. Agora veja o caso onde mi é igual a 1. Então, estou com o meu sistema aqui novamente. Se o mi for 1, todo mundo concorda que isso aqui é 0, isso aqui é 0. Então eu vou ter lambda igual a 0, lambda igual a 0 e repetir as três equações. Mas dessa equação aqui, ó, se o lambda for 0, eu concluo que o z é igual a 0. Concorda? Repetir as outras duas equações. Mas se o z for 0, eu vou ter x mais y igual a 1, x quadrado mais y quadrado igual a 1. E agora é só resolver esse sistema que a gente sabe resolver tranquilamente. O que foi que eu fiz? Da equação 1, vou botar assim, 1 e 2. Eu isolei o x, então o x é igual a 1 menos y, e joguei na equação 2 abaixo. Então ficou x ao quadrado, tá? Então x ao quadrado, deixa eu fazer isso aqui. É 1 quadrado menos 2y mais y quadrado, mais y quadrado igual a 1. Aí o que foi que eu fiz? Vamos cortar esse 1 com esse 1. Então eu vou ter que 2y quadrado menos 2y igual a 0. Se eu botar o 2y em evidência, 2y igual a y menos 1, então implica que ou y é 0, ou y é igual a 1. Se y for 0, o meu x é igual a 1. Pedro, por quê? Porque, ó, lembra que x é igual a 1 menos y? Se o y for 0, o x é 1. Se o y for 1, agora, o meu x é 0, tá? Então, deixa eu só trocar aqui assim. Se o y for 1, o x é 0, visto que x mais y é igual a 1. Ok? Então, quem são os meus outros dois pontos? X igual a 1, y igual a 0, z 0. X igual a 0, y igual a 1, z 0. Então, eu tenho 4 pontos. Como descobrir quais são os de máximo, os de distância máxima e mínima? Só substituir na equação, na função f. E acabou a nossa questão. Então, veja. Quem é o f de 1, 0, 0? É x quadrado, é 1 quadrado, mais 0 quadrado, mais 0 quadrado, que é igual a 1. Quem é o f de 0, 1, 0? É 0 quadrado, mais 1 quadrado, mais 0 quadrado, que é 1. Show de bola. Vamos olhar agora os nossos outros pontos. Quem é o f desse carinha aqui? Então, deixa eu diminuir isso aqui. Quem é o f disto? Isto é, raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, mais raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, mais raiz de 2 menos 1 ao quadrado. Isso é 2 quartos mais 2 quartos, mais 2 menos 2 raiz de 2, mais 1. Então, aqui vai ser, ó, 2 quartos mais 2 quartos dá 1. Aí, 1 mais 2, 3, mais 1, 4. Então, vai ficar 4 menos 2 raiz de 2. E quem é o f de raiz de 2 sobre 2, menos raiz de 2 sobre 2, menos raiz de 2, menos raiz de 2, menos 1. Menos 1. Não são esses pontos, né? Peraí. É isso, né?
Então, isso vai ser o que aqui? Vai ser 2 menos raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, mais menos raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, mais menos raiz de 2 menos 1 ao quadrado. Show de bola? E aí, agora é só abrir, né? Eu vou ter 2 quartos mais 2 quartos mais... Aí vai ficar aqui 2 mais 2 raiz de 2 mais 1. Então, isso aqui é... 2 quartos mais 2 quartos dá 1, mais 2, 3. Isso aqui vai dar 4 mais 2 raiz de 2. Então, veja só. De todos esses pontos aqui, deixa eu até fazer na calculadora. 4 menos 2 raiz de 2. Isso aqui dá aproximadamente 1,17, tá? Então, quem são os meus pontos de mínimo? Eu tenho 2 pontos de mínimo aí, que dá a distância 1, né? Então, pontos de mínimo. Vou colocar assim, P1, vou colocar A, igual a 1, 0, 0, e B igual a 0, 1, 0. Pontos de maior distância. O ponto que eu tenho que tem a maior distância é o ponto C, que é o ponto 4, que é o ponto, desculpa. É esse ponto aqui, né? Menos raiz de 2 sobre 2, menos raiz de 2 sobre 2, menos raiz de 2 menos 1, tá? Então, encontrar os pontos na elipse que estão mais próximos e mais distantes da origem. Então, os 2 pontos mais próximos são aqueles 2 e o ponto mais distante da origem é aquele, tá? Então, galera, é isso, tá? Valeu. Tem uma situaçãozinha aqui, galera, que aí você, tipo assim, vai depender de como é teu professor. Por exemplo, eu poderia colocar o D igual a raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 menos 1, tá? Por quê? Porque a ideia aqui, galera, deixa eu até botar no GeoGebra para vocês entenderem. Quem são os pontos que eu tô tomando? Deixa eu tirar um print e você vai entender muito bem o que a gente fez aqui, ó. Você concorda que se eu perguntar o ponto de maior distância, é esse? Maior distância. Aí, deixa eu fazer um negócio, ó, já para ficar bonito. Esse aqui, vou colocar assim, esses são os A e o B's. A, B. Esse aqui vai ser justamente o D. E esse aqui vai ser justamente o C. Tá? Então, aqui é o D e aqui é o C, tá? Veja só. Esse ponto aqui, ele tá dando um ponto assim com a maior distância, porque se eu olhar para essa partezinha da elipse, ele é o que está mais distante, tá? Porém, se eu olhar na elipse, qual é o ponto que tem a maior distância? Realmente é esse aqui, tá? Então, esse C aqui, ele não atinge a maior distância, tá? Não atinge a maior distância na elipse. Ok? Então, deixa eu riscar isso aqui. Tá? Agora, e por que no A e o B na menor distância tem 2? Porque se você aplicar F a A, vai dar 1. Se você aplicar F a B, também vai dar 1. Então, você não consegue me dizer que é menor, já que os dois são iguais, têm iguais valores quando aplica F, tá? Galera, é isso. Valeu
e até a próxima.